Bom dia, meus queridos irmãos. Estamos dando início a mais um dia, mais uma manhã de estudos da Escola Bíblica Dominical aqui no nosso canal da Igreja Presbiteriana de Botafogo para este domingo, dia 29 de novembro, data em que nas cidades que têm mais de 200 mil habitantes e não houve vitorioso majoritário com mais de 50% dos votos, temos um segundo turno. Então, aqui na cidade do Rio de Janeiro, onde está sediada a nossa igreja, nós temos a eleição para o segundo turno. A oração que fazemos é que Deus nos abençoe nos próximos 4 anos com o resultado da escolha que a nossa população fará no dia de hoje. Que Deus abençoe também o eleito e lhe dê sabedoria para gerir as demandas dessa nossa cidade. Pois bem, nós temos feito um conjunto de reflexões e aprendizados, acerca da vida de alguns homens do Antigo Testamento, de alguns personagens bíblicos do Antigo Testamento, e nesse momento estamos trabalhando com a vida de Moisés. Aprendemos aí algumas lições acerca deste grande homem de Deus que foi responsável por tirar o povo de Israel do Egito e instituir o conjunto básico das regras, das leis e também da dogmática da igreja, da dogmática estabelecida para a religião judaica, que de alguma forma e de forma bastante intensa serve de base para muitos dos dogmas que nós praticamos na igreja hoje. Então, esse homem que teve uma responsabilidade histórica, uma responsabilidade espiritual ímpar e que, ao mesmo tempo, tinha um conjunto de dificuldades, de limitações, temas esses que já foram objeto de alguns dos nossos estudos e que, com certeza, retornam aí a cada vez que nós paramos para refletir sobre a vida de Moisés. Bom, hoje nós trabalharemos com 2 temas. O primeiro deles, a dieta celestial versus uma dieta terrena. E o segundo tema é por que os líderes caem. Para a primeira reflexão, nós trabalharemos com, como texto base da nossa reflexão, os capítulos 15 a 17, do livro de Êxodo, 15, 16 e 17. E para o tema 2, porque os líderes caem, nós trabalharemos com o capítulo 20 do livro de Números. Então, são 2 aí textos base para a nossa reflexão. Antes de avançarmos, contextualizando o tema, eu gostaria de fazer uma oração para que o Senhor Deus esclareça em nossos corações o seu propósito para o nosso estudo nesta manhã de domingo. Pai Celestial, eu coloco diante de Ti o nosso coração, a nossa mente, a nossa capacidade, as nossas limitações. Estamos dispostos a aprender a Tua palavra, a conhecer mais de Ti. E pedimos, Senhor, que o Espírito Santo de Deus esteja conosco nesta caminhada de aprendizado, que nos dê suporte para que consigamos entender melhor o que Tu tens para nós nesta manhã e todos os dias. Que os enigmas, eventualmente colocados diante da nossa mente ao ler a Tua palavra, sejam todos eles esclarecidos pelo dom do Espírito Santo, que, como está escrito, reside em nós e nos ensina todas as coisas. Pedimos a Tua bênção, a Tua orientação, em nome de Jesus. Amém. Bom, então, feita aí a nossa oração, nós vamos contextualizar a primeira etapa da nossa conversa. Falando sobre dieta celestial e dieta terrena, usaremos como texto base, como eu lhes disse, os capítulos 15 e 16
e 17 do livro de Êxodo. No capítulo 15, nós temos um episódio interessante. Logo após a passagem, né, pelo Mar Vermelho, Miriam e Moisés ficam felizes e começam, então, ações de cântico e gratidão. E nós temos o cântico de Moisés registrado nos primeiros versículos do capítulo 15 e a dança de Miriam, de alegria, né, motivada aí pela grande maravilha que Deus realizara na vida daquele povo. Miriam é imbuída de um espírito alegre e dança. Logo depois disso, nós temos alguns episódios que todos eles são relacionados com questões de alimentação. Primeiro é a questão das águas que são amargas e se tornam doces a partir do momento que Moisés toca no rio, e as águas que eram águas incapazes de serem utilizadas para fins de hidratação, né, para beber, elas se tornam água potável, né? E o povo ali é abençoado com mais um milagre que Deus realiza em favor desta caminhada que o próprio Deus ordenara ao seu povo realizar. Bem, no segundo momento, a gente tem a questão da falta de carne e pão e a provisão divina feita em favor do povo do maná, através aí da forma como Deus orienta Moisés que teria de ser organizada a colheita desse material, que era disponibilizado ao povo todos os dias na quantidade necessária para a alimentação de cada dia. Então, pão, codornizes são providenciadas por Deus para que o povo possa se alimentar. Esse maná, esse alimento, essa quantidade de alimento era aquilo que Deus designara para a alimentação do povo, mediante a oração feita por Moisés, mediante Moisés colocar diante de Deus a necessidade do povo naquele local, e também mediante o entendimento havido por parte do Senhor, com certeza, da necessidade do povo diante das suas próprias reclamações. O povo murmura, o povo reclama, o povo contrapõe Moisés, o povo aperta Moisés, mas Moisés coloca diante de Deus essa necessidade e Deus oferta um meio de atendimento da necessidade do povo. Bem, essa história ela continua porque Deus dá uma orientação de que cada um tivesse para si apenas a quantidade de cada dia, exceto na sexta-feira, quando deveriam pegar a quantidade necessária para 2 dias, porque o sábado era o dia do descanso, era o dia consagrado ao Senhor. E o povo ele não se submete a essa ordem de Moisés, que na verdade era uma ordem divina dada ao povo por meio de Moisés. O povo primeiro traz para si uma quantidade de alimentos superior, e Deus mostra o quanto ele estava com Moisés nesta orientação, fazendo com que aquela sobra, aquela alimentação que fora buscada, que fora retirada a mais do que a quantidade necessária para a subsistência de um dia, apodrecesse no dia seguinte, cheirasse mal e desse bicho. E também na sexta-feira, o que aconteceu é que algumas vezes as pessoas iam buscar, em descumprimento da reserva do sábado, da consagração do sábado, iam ao campo para buscar alimento, mas chegando lá não encontravam. Então, nessas duas manifestações, Deus estava com Moisés, demonstrando o quanto havia da parte do Senhor respaldo na fala, autoridade na fala de Moisés, de orientação àquele povo.
Pois bem, essa é a primeira história, é a primeira parte da história com que trabalharemos para algumas reflexões que faremos nos próximos minutos, aprendendo com este grande homem de Deus, com a história deste grande homem de Deus, lições que vão estar hoje investidas aí no contexto da reflexão sobre este tema, que é dieta celestial versus dieta terrena. Pois bem, então, a partir dessa história de Moisés, dessa relação de Moisés com o povo e também do povo com a temática da alimentação, nós vamos avançar em refletir sobre o tema dieta celestial versus dieta terrena. Para avançarmos, eu busquei entender esta questão da alimentação a partir de 3 perguntas que eu gostaria de formular e de também deixar aí para a sua reflexão. A primeira delas é: por que comemos? Por que a gente come? Por que nós nos alimentamos? Qual é o motivo de nós nos alimentarmos? Porque a gente, daqui a pouquinho aí, no início da tarde, vai estar degustando esse prato tão e sempre tão abençoado de domingo. Pois pensando sobre por que comemos, eu cheguei a 2 respostas, que na verdade estão consignadas em uma só palavra. Nós comemos para a nossa satisfação. Satisfação é uma palavra que pode ter 2 interpretações nesse contexto que nós estamos trabalhando. A primeira interpretação é a satisfação no sentido de prazer. A gente fica satisfeito, fica bastante feliz, fica com o nosso paladar atendido quando comemos, né? Há uma sensação alegre, há uma sensação plena, uma sensação de plenitude quando a gente se alimenta. A segunda, segundo conceito, o segundo significado que neste contexto é possível atribuir à palavra satisfação como resposta à pergunta de por que comemos, é a satisfação no sentido de atendimento das nossas necessidades. Pois bem, nós nos alimentamos para satisfazer as nossas necessidades. Portanto, seja a satisfação no sentido de alegria, de ventura, seja a satisfação no sentido de atendimento, de suprimento, nós comemos para a nossa satisfação. Por que comemos? Porque atendemos à necessidade de nossa satisfação. Existem pessoas que comem mais do que para a sua satisfação, ou comem além daquilo que é necessário à sua satisfação. Quando isso acontece, a gente está saindo de um campo de normalidade da relação com a alimentação e partindo para uma disfunção da alimentação. Portanto, a alimentação funcional, a alimentação que atende ao seu objetivo natural, ela se dá no contexto da satisfação. Seja porque nós sentimos prazer ao nos alimentar, seja porque atendemos a nossa demanda de alimentação, o suprimento dos nutrientes do nosso corpo. Quando nós nos alimentamos para além da nossa satisfação, ou aquém da nossa satisfação, quando a relação da alimentação não está diretamente vinculada ao objetivo da satisfação, nós damos aso às disfunções da alimentação. A alimentação passa a ser disfuncional, seja no sentido de nos deixar
com menos nutrientes do que o necessário para a satisfação do nosso corpo, seja porque nós estamos comendo, às vezes, de olho grande, numa política de disfuncionalizar a nossa alimentação, dando aí espaço para as diferentes disfunções alimentares, obesidade, a anorexia, bulimia, que são também aí disfunções alimentares relacionadas a processos psíquicos específicos, mas todos eles ocasionam disfunção alimentar. Bom, por que comemos? Nós comemos para a nossa satisfação, para o atendimento das nossas necessidades, para o atendimento do nosso prazer em comer. Segundo, o que nós comemos? Você já parou para refletir sobre como é a sua alimentação? Essa é uma temática muito importante e muito tratada nos tempos modernos, principalmente hoje que nós temos educação alimentar nas escolas, né, em razão aí da multiplicação de doenças alimentares. Houve uma política nacional e internacional até de inserir a educação alimentar como parte dos currículos escolares aí para as crianças que iniciam a sua carreira escolar. Bem, a gente come das mais diferentes coisas. Comemos muitas coisas, temos possibilidades diversas de alimentação, ao ponto de algumas pessoas escolherem vetar, retirar da sua alimentação parte do conjunto de possibilidades, como é o caso daquelas pessoas que fazem aí uma opção por não comer carne, por não comer peixe, por não comer derivados de animais e assim por diante. Nós temos uma multiplicidade de potenciais alimentos que podem figurar no conjunto aí da nossa alimentação, dos nossos pratos, da nossa nutrição. Então, quando pensamos o que comemos, nós temos uma multiplicidade, nós temos várias possibilidades para identificar o que é, o que pode ser ou o que será alimento para nós, para o nosso corpo, o que comporá a nossa dieta, aquilo que nós vamos escolher. Terceira pergunta que eu faria ainda sobre a questão da alimentação é: de onde vem o que comemos? E aí, essa pergunta se relaciona um pouquinho com a anterior, né? Pensar qual é a origem dos alimentos que nós consumimos diariamente. E aí eu elenquei aqui apenas à guisa de exemplificar a resposta, 3 origens que nós podemos apontar. A terra, né? Aquilo que se planta, aquilo que a gente extrai da terra como fruto da terra para a nossa alimentação, entre hortaliças, enfim, raízes, frutos, legumes, etc. E nós temos também a origem animal da nossa alimentação, aqueles que comem carne, né? Aqueles que comem carne bovina, carne suína, enfim, carne de aves, né? Temos aí também os peixes como fonte para a nossa alimentação e temos a indústria, né? Os produtos que são criados, que são industrializados, normalmente com a modificação de algum desses que nós anteriormente mencionamos, para se tornarem aí o resultado daquilo que vai fazer parte da nossa dieta. A diferença e o motivo de pensarmos sobre a questão da nossa alimentação é exatamente percebermos que quando a gente bota diante de nós o prato, né, quando nós colocamos diante de nós o prato feito, composto, aquilo de que vamos nos alimentar, nós temos a possibilidade de 2 percepções. Uma percepção imediata, que é aquela relação com aquele prato,
né? O frango assado, a comida feita, enfim, o biscoito, seja lá o que for, aquilo que vamos comer, mas temos a possibilidade de uma percepção ampliada sobre aquele alimento, identificar a sua origem, identificar os fatos antecedentes que fizeram com que aquela alimentação, com que aquele prato, com que aquela comida estivesse ali diante de nós. E perceber que, seja qual a origem for, há um trabalho prévio à alimentação. Há algo que foi feito antes para que nós, naquele momento, estejamos nos alimentando, né? Tendo o que comer. Sempre há um trabalho prévio à alimentação. Seja do plantio, da colheita, seja da caça, seja da própria modificação industrial dos alimentos. Quando nós nos alimentamos, para nós nos alimentarmos, há um trabalho prévio. Então, diante destas 3 perguntas, por que comemos, o que comemos e de onde vem o que comemos, eu vou avançar para refletir um pouquinho sobre o que seria, ou qual seria, ou como seria, e de que forma isso se deu em relação àquele povo. A alimentação celestial, aquela que vem do céu em favor de cada um de nós. Feitas essas reflexões sobre a questão da alimentação aqui na Terra, na nossa dieta terrena, eu gostaria de fazer alguns apontamentos sobre a forma de provisão, a dieta celestial, né? O primeiro ponto é a gente entender que o Senhor Deus se relaciona conosco conhecendo as nossas demandas, as nossas necessidades. E por isso, a dieta celestial, assim como para o povo ali no deserto, ela vem de uma atenção, de uma relação que Deus estabelece conosco a partir deste prévio conhecimento dele, das nossas demandas e das nossas necessidades. É Deus quem nos dá. Então, eu vou responder as 3 perguntas de forma invertida, né? De forma inversa aqui nesta parte, nas considerações acerca da alimentação divina. Então, as perguntas foram para a alimentação terrena, sobre a nossa alimentação, as seguintes: por que comemos, o que comemos e de onde vem o que comemos. Então, nós vamos começar invertendo. De onde vem a alimentação celestial? O próprio nome diz do céu, o céu, o lugar que faz referência aonde Deus habita, né? Ao local que Deus habita. Na verdade, a nossa alimentação a nossa dieta celestial, o atendimento das nossas demandas, a alimentação para o nosso espírito e o suprimento de Deus para as nossas necessidades vem de Deus. E ter esta convicção, ter esta informação é muito importante na forma como nós nos relacionamos com aquilo que Deus nos dá, com o objeto do atendimento, da provisão de Deus. Relacionarmos-nos com aquilo que Deus nos dá parte da ciência de que Deus nos deu, de que Deus nos concedeu, de que Deus está nos atendendo, de que Deus está atento às nossas necessidades e por isso Ele nos fornece um conjunto de objetos, de questões, de coisas que vão exatamente estar em atendimento, que vão estar suprindo as nossas reais necessidades. Conhecer que Deus é a fonte da provisão de uma alimentação, de uma dieta celestial, nos coloca numa posição mais tranquila, ao saber que o Senhor, que conhece as nossas necessidades e está olhando para nós, quer nos suprir e nos supre através da provisão que Ele mesmo nos dá. Essa é uma primeira observação, respondendo inversamente às perguntas,
temos que de onde vem a dieta celestial, de onde vem a alimentação dos céus. E aí, claro, que quando nós estamos falando sobre alimentação e dieta, nós estamos usando um sentido figurado para tratar também de demandas que dizem respeito às nossas demandas internas, a nossa forma de relação com Deus, as questões que são postas na nossa vida, em crer que este Deus é a origem, é a fonte do atendimento integral das nossas necessidades, entre elas a nossa alimentação. Então, olhamos assim para a fonte de onde vem o nosso atendimento, né? Em todas as situações, nos momentos tranquilos da nossa vida, reconhecemos a mão de Deus nos atendendo em gratidão. Nos momentos que nós estamos com dificuldades para escolha de caminho, escolha de direcionamento, reconhecemos o Senhor como nosso pastor e vigilante das nossas vidas e das nossas almas, não permitindo que caiamos de um lado ou do outro. E ainda que estejamos em algum momento mais dificultoso, no momento mais complexo, entendemos que do Senhor vem o nosso socorro, porque olhamos para Ele, pretendendo que por detrás dos montes o Senhor esteja para nos socorrer. Então, esta relação com a forma como Deus nos atende parte do pressuposto de que nós reconhecemos no Senhor Deus aquele que é capaz de atender todas as nossas necessidades. Por isso, de onde vem a nossa dieta celestial, de onde vem o alimento celestial com que devemos alimentar as nossas almas, as nossas vidas e a nossa caminhada, este alimento vem do Senhor, vem de Deus, é Deus quem nos dá, Deus quem nos atende, Deus quem nos concede, Deus quem nos alimenta, Deus quem nos supre, e por isso nós reconhecemos o autor da nossa provisão, o Senhor nosso Deus, o Deus que nos provê. Pois bem, a segunda a pergunta, que é a mesma, e aí inverti a ordem, mas a do meio permanece, é o que comemos? Qual é o conteúdo da alimentação celestial? Qual é o conteúdo desta dieta celestial? Aquilo que vem de Deus para a nossa visão. Esta é a resposta. Deus nos provê. Deus provê a nossa necessidade. Portanto, reconhecer que a provisão de Deus atende às nossas necessidades, reconhecer que a provisão de Deus é aquilo que Deus nos dá para suprir as nossas demandas, fará com que nós não caiamos nas armadilhas de nós mesmos, as nossas armadilhas internas, de acreditar que nós podemos reter além aquilo que Deus nos deu, ou ainda de que nós podemos descumprir a vontade de Deus para atender às nossas necessidades. Seja na primeira armadilha, seja na segunda armadilha, nós não vamos cair porque reconhecemos que primeiro Deus nos dá aquilo que nós precisamos. Segundo, que aquilo que nós precisamos é o que Deus nos dá. Então, quando nós recebemos a satisfação das nossas necessidades, quando nós recebemos o objeto da provisão de Deus para as nossas demandas, nós compreendemos que nós não precisamos ir buscar de nossa própria força algo além daquilo que Deus nos concedeu. Mas, para além disso, entendemos também que aquilo que Deus nos dá é o bastante para o atendimento das nossas demandas. E por isso, estamos felizes e plenos. Meus queridos irmãos, nós precisamos conseguir lidar bem com aquilo que Deus nos dá. Uma das grandes dificuldades que o ser humano enfrenta é o descontentamento, é a inquietação, é ele não conseguir se sentir pleno. Nós que somos servos do Senhor, que entendemos que Deus está cuidando de nós, conseguimos ter prazer naquilo que Deus nos dá. Que Deus
nos liberte de uma ânsia inconstante e inquieta de não conseguirmos lidar com aquilo que Deus nos dá. Deus conhece a sua necessidade, Deus supre a sua necessidade, Deus dá aquilo que é necessário para o atendimento da sua necessidade. Não quer dizer que nós devemos nos tornar seres humanos absolutamente inertes, muito pelo contrário. Nós temos uma missão, uma caminhada, uma responsabilidade, mas para cada momento e para cada circunstância da nossa caminhada, Deus nos dá uma provisão. E nós devemos entender que para este momento, o que hoje recebemos do Senhor é o que Deus está nos dando para a satisfação das nossas necessidades. Conhecendo que Ele que é o bom Pai, jamais, diante do seu filho que lhe pede pão, dará pedra. Que Deus tem para nós o melhor, a vontade boa, perfeita e agradável, mas que neste momento o que temos do Senhor é o bastante para enfrentarmos o nosso dia, o nosso momento, as temáticas que estão diante de nós e darmos passos além na caminhada da nossa vida e da nossa fé. Bem, a primeira pergunta, que é por que comemos, por que então nos satisfazemos com isso que Deus nos dá, é porque Deus está enviando para nós. A fonte justifica também o objeto. Deus, autor e consumador das nossas vidas, da nossa fé, Ele é aquele que nos está atendendo através da dieta celestial. E por isso a gente não deve entender que por nós mesmos devamos descumprir as orientações do Senhor. O povo judeu, povo que estava caminhando no deserto, corre em busca de mais e mais e mais alimentação do que aquela que o Senhor Deus dava. Descumpre a determinação da consagração do sábado e vai buscar alimento e chega lá, não encontra. Ora, queridos irmãos, que nós consigamos entender que ao Deus que nos dá a provisão da nossa vida, nós devemos submissão, nós devemos reconhecimento, nós devemos consagração, nós devemos obediência. E que obedientes sempre teremos provisão. Que seguindo a orientação dada por Deus, encontraremos alimento. E que tenhamos o cuidado de, ao executar as coisas conforme a nossa própria forma, não nos deparemos com, ao final, identificarmos que naquele caminho não havia o retorno esperado, não havia alimento. Que a nossa opção seja por entender que o Senhor Deus atende às nossas necessidades. Necessidades estas que fazem de nós seres humanos. Seres humanos que com todas as suas habilidades, com todas as suas capacidades, com as suas potencialidades, têm também muitas limitações, como, por exemplo, a necessidade de se alimentar, o limite de dia a dia repor os nutrientes necessários para que o seu corpo funcione de forma saudável e assim possa se manter. A humanidade traz para nós um conjunto de limites. Estamos num local e tempo determinado e não conseguimos estar em mais de um local e tempo determinado. Hoje a internet ela cria esta falsa expectativa, esta falsa sensação de estarmos em vários lugares ao mesmo tempo. Mas, na verdade, nós apenas estamos nos comunicando porque estamos limitados por tempo e local de forma objetiva. Pois bem, outras limitações também nós temos. Lidar e reconhecer estas limitações, lidar com elas e reconhecê-las,
é parte do processo de autoconhecimento que o Espírito Santo de Deus opera em nós dia a dia. E insistir em lidar com as nossas limitações, de tal maneira que elas não se tornem obstáculos à realização da vontade de Deus, ou ainda motivos para descumprirmos as determinações, as orientações divinas, é um desafio que nós precisamos comprar para a continuação da nossa caminhada na fé cristã. Pois bem, o segundo tema da nossa reflexão de hoje é por que os líderes caem. E eu elenquei aqui na minha breve leitura que fizemos lá do livro de Números, no capítulo 20, e aí eu estou usando como pano de fundo para este momento de reflexão a parte em que Moisés orientado a dar ordem à pedra para que dela saísse água, diante da murmuração do povo e diante de um cenário de pressão psicológica, de reiteração de reclamações daquele povo que, mesmo já tendo sido atendido diversas vezes e tendo visto a mão de Deus operar em seu favor, ainda estava reclamando e manifestando a sua falta de crença nesse Deus Todo-Poderoso. Moisés, ao invés de dar ordem à pedra, Moisés fere a pedra por 2 vezes e a pedra então jorra água em demasia. E esta ação lhe é imputada como uma motivação para que Moisés não tenha, de forma ulterior, ingressado fisicamente na terra prometida. Moisés, ele tem um ato de raiva, ele tem um ato de uma retaliação externa àquela inquietação que ele sentia ao perceber aquele povo tão com uma visão tão turva acerca do que para Moisés era tão claro, que era a forma como Deus estava cuidando da caminhada do povo pelo deserto. Pois bem, diante deste pano de fundo, eu gostaria de trazer algumas reflexões como resposta a esta indagação de por que os líderes caem. A primeira é a de que não há super-heróis. Líderes não são super-heróis. Autoridades não são super-heróis. Pais, mães, pastores, professores, chefes não são super-heróis. As lideranças, as autoridades instituídas por Deus são seres humanos. Eles têm limites, problemas, sentimentos, questões, polêmicas, como todas as outras pessoas assim o têm. E lidam com as suas inquietações como todas as demais pessoas. Então, quando nós olhamos um líder, quando nós identificamos em alguém uma liderança, quando nós percebemos em alguém esta responsabilidade de liderar um projeto, de liderar uma atividade, de estar à frente de um grupo de pessoas, nós não podemos endeusar estas pessoas, endeusar estes líderes. Um dos graves problemas que vemos em várias instituições é o endeusamento de lideranças. Os líderes não são deuses. Os líderes são seres humanos com limitações e problemas como todos nós, mas que estão investidos de uma responsabilidade de liderança e que, durante o exercício desta liderança, a exercem com a autoridade que estão investidos, que Deus lhes concedeu, porque, conforme está escrito, toda autoridade terrena fora outorgada por Deus para ser exercida, né? A autoridade posta na terra conta com o aval divino. Então, nós temos esta primeira observação, que os líderes caem porque eles não são infalíveis, porque eles não são super-heróis, porque
porque eles não têm superpoderes, eles estão à mercê de, eventualmente, tropeçarem e cair. Segundo, não é fácil lidar com limitações. Nós, nos nossos mais diferentes caminhos da vida, vamos nos deparar com os nossos limites como obstáculos a prosseguir. E alguns desses limites a gente exercita a superação. Outros desses limites nós exercitamos como lidar com eles, embora eles não saiam dali. Este conhecimento de que nós não vamos ultrapassar todos os limites que temos é uma informação muito importante para que se exerça a liderança de uma forma mais sadia. Não há super-herói, como dissemos, e também não há alguém que seja capaz de extraordinariamente ultrapassar todos os limites que possui. Temos limites que são externos, e aí estamos falando dos mais diferentes, limites externos, limites sociais, limites familiares, limites físicos, e temos limites internos, limites que dizem respeito a como suportamos, como lidamos, como reagimos, como interpretamos as diferentes informações. Todos esses limites são temas com os quais nós lidamos ordinariamente e precisamos lidar, precisamos olhar para eles, seja como um apontamento de até onde somos capazes de ir, seja como algo com que devemos lidar para adaptá-lo, para, de forma resiliente, fazer com que tal limite seja suportável, seja um elemento adaptável a uma perspectiva de modificação ante o objetivo que se pretende alcançar. Então, uma segunda razão por que os líderes caem é porque não é fácil lidar com os limites. Terceira razão é que a queda, e aí não é uma razão, é uma reflexão, terceira reflexão que eu gostaria de fazer, é que a queda não apaga o mérito da caminhada. Não devemos olhar para qualquer pessoa que exerceu ou exerce uma função de liderança apenas pelos seus insucessos, apenas naquilo que respeita às suas incapacidades ao momento em que ele ou ela se demonstrou incapaz de avançar e por isso não foi à frente. Nós, na verdade, olhamos para as pessoas no conjunto de suas trajetórias e vários líderes que, embora tenham, diante de determinada situação, sido incapazes de prosseguir, de ir adiante, e que isto lhe seja imputado como queda, têm o seu mérito, têm o seu legado e deixam para nós um conjunto de experiências e aprendizados que são importantíssimos para que nós saibamos que nós também temos limites e que precisamos lidar bem com estes limites sob pena de também cairmos. Então, a queda, ela não apaga o mérito da caminhada. Isso é um incentivo para cada um de nós. O apóstolo João, escrevendo a sua primeira epístola, ele diz o seguinte, no capítulo 2, filhinhos, escrevo para que não pequeis. Vos escrevo para que não pequeis. O objetivo de quem caminha é não tropeçar, é não cair. Mas, se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, esta intenção de não cair é premissa básica para a caminhada, é premissa básica para o nosso incentivo. Nós vamos caminhar buscando lidar com as nossas limitações de tal maneira que não caiamos. Mas eu quero dizer uma coisa a você. A caminhada da fé é dura e às vezes nós esbarramos em limites, às vezes nós esbarramos em incapacidades, às vezes nós esbarramos em impossibilidades e diante de tais coisas caímos. Se isso aconteceu com você, não se desespere. Retome a caminhada, porque
Jesus Cristo justo está advogando a sua causa junto ao Pai. O pecado não inviabiliza a continuidade da caminhada da fé. Cair pode, infelizmente, ser parte do trajeto, mas nunca é o ponto de chegada. Pois bem, e a quarta reflexão é que Deus faz o milagre, ainda que o líder caia. Deus tem compromisso com a sua palavra, Deus tem compromisso com o seu povo, Deus tem compromisso com a sua vontade. Deus tem compromisso com o líder, ainda que o líder não tenha compromisso com ele, né? Deus mantém a sua palavra, ainda que nós variemos o nosso comportamento. Portanto, a nossa fé e o compromisso de Deus permanecem para além das quedas das lideranças. Deus tem um compromisso com o povo de Israel. Deus supre as necessidades do povo de Israel. Deus alimenta o povo de Israel. Deus dá atenção e provisão àquele povo. Deus satisfaz as necessidades daquele povo. E ainda que Moisés não fale a pedra, mas bata na pedra, haverá água para o atendimento da demanda daquele povo, que naquele momento era a satisfação da sua hidratação. Deus tem compromisso com a sua vontade. E a vontade de Deus vai acontecer, independentemente da movimentação de comportamento das lideranças. Por isso, nós nos reunimos em igreja e sabemos que a igreja é do Senhor Jesus, porque ainda que eventualmente a gente tenha dificuldades ou problemas com entidades, instituições, com questões sociais, com questões administrativas, com questões financeiras, o que importa é entendermos que a vontade de Deus é que a igreja esteja agremiada e que o Senhor da igreja é o Senhor, o pastor da igreja é o Senhor Jesus, que nos agrupa como ovelhas hoje em torno do aprendizado e da caminhada de alimentação da fé por meio da sua palavra, mas que num futuro breve nos agrupará como ovelhas à sua direita e nós estaremos com ele para passarmos a vida eterna ao seu lado. Pois bem, as lideranças também são pessoas, também têm limites, também sofrem com problemas, também têm sentimentos, e é por isso que nós devemos olhar com um olhar cada vez mais humano para os nossos líderes e orarmos por eles, orarmos por essas autoridades, para que Deus as sustente, para que Deus as ensine, para que Deus continue fazendo destas pessoas exemplos para a nossa vida e para a nossa caminhada. Que Deus abençoe as nossas lideranças, que Deus abençoe a sua vida. Eu assim interrompo essa nossa reflexão, que continuará no próximo domingo. Não comigo, com o nosso próximo elencado aí para ser a pessoa que vai estar ministrando, vai estar participando, trazendo a reflexão dessa aula de escola dominical. Mas antes de encerrar e fazer a oração, eu quero dizer para você que nós temos um desafio constante. Desafio constante de unir 100 pessoas, ao menos, em torno do compromisso de estudar e aprender com a palavra de Deus. Nossa escola bíblica dominical tem sido um canal de bênçãos e de aprendizado para muitas pessoas, mas pode alcançar um número ainda maior. E isso depende de você, depende de mim, depende de nós conseguirmos divulgar para as pessoas o quanto tem sido bom participar deste espaço de reflexão e estudo. Se você tem sido abençoado, não deixe de compartilhar, não deixe de convidar outra pessoa e nós reforçarmos aqui esse compromisso de reunirmos pelo menos 100 pessoas a cada domingo, ou no curso do dia, da semana, para ouvirem e aprenderem a palavra de Deus através deste canal. Que Deus nos abençoe. Eu vou fazer uma oração em gratidão ao Senhor por esses momentos. Pai Celestial, em o nome de Jesus, entramos na sua presença para agradecer. Agradecer a tua palavra, agradecer a tua provisão, agradecer porque recebemos de ti uma alimentação sempre forte, vigorosa e capaz
de satisfazer as nossas demandas e necessidades. Que aprendamos, Senhor, conosco, com os nossos limites, que aprendamos, Senhor, com os nossos líderes, que aprendamos, Senhor, a entender que a perfeição vem de Ti, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, e que nós, na nossa caminhada, estamos submetidos a limites, estamos submetidos a questões que precisamos aprender a lidar para chegarmos ao patamar que o Senhor espera que cheguemos, para juntos, um dia, passarmos consigo a eternidade. Sê conosco neste aprendizado, sê conosco nesta caminhada. Ajuda-nos, Senhor, quando a nossa mão ou o nosso pé trôpego deixar de pisar firme na estrada da fé. Sê conosco, segura a nossa mão, orienta o nosso caminho. Não nos deixe, Senhor, olhar para maus exemplos ou ainda almejar a porção que não é nossa. Que aprendamos a conviver com o que o Senhor tem para nós e que nesta caminhada prossigamos até o dia do encontro consigo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, uma semana abençoada para todos nós.